Então estamos de volta, como eu falei, vamos direto para a mensagem depois dessa linda canção, né? Entre a fé e a razão. Nos fala de Abraão que levou seu filho, como Jesus pediu, como holocausto, né? E entregar seu filho que tanto esperou, né? A promessa de Deus, passou o tempo e não vinha, quando veio, Deus pede isso para Abraão. Mesmo assim, ele não murmurou, com o coração apertado, crendo que Jesus ia lá no último instante, Deus podia fazer um milagre. Deus podia ressuscitar, não sei o que passava no coração de Abraão, mas ele foi lá com a sua fé, crendo que Deus ia trazer a solução. E Isaac também, né? Confiou no pai e deitou ali para se oferecer, né? Então, coisa linda essa canção, né? E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, nos fala assim, Hebreus, capítulo 11 e o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta. E lá pelo versículo 6 e 7 nos fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então o tema de hoje, como eu falei, é use a sua fé. A canção que a gente colocou aí, Entre a Fé e a Razão, nos fala da fé de Abraão. Agora eu acabei de ler uma pequena parte que nos fala do Noé. Então tem vários outros exemplos na Bíblia, se você for procurar, tem bastante gente que teve que usar a sua fé. Porque como a canção nos fala, quando é possível dizer não e a fé te pede um sim. Ou quando a sua alma está cansada para fugir, você não pode fugir, você tem que continuar lutando. Você tem que usar a sua fé. Isso todo mundo tem, não é alguém tem, eu nunca tive, eu não sei o que é isso, eu não conheço. Mas se você não conheça ou você dizer que não tem, você sim tem essa fé. Basta você usar da maneira correta. Talvez você hoje, ou eu também já posso ter feito muito isso, depositar sua fé no homem, nas coisas, na força do seu braço, na força do seu entendimento, achando que você, porque estudou bastante, porque leu bastante, você entende o suficiente para não precisar usar sua fé. Você acha que porque você leu, você entende tudo. Ou porque você acha, porque você é forte bastante, você não precisa usar a sua fé. Você confia em você mesmo, no eu acho, no eu consigo e de eu não preciso de Deus. E talvez hoje, não sei como você está nos ouvindo, você que está nos assistindo, se encontra no dia de hoje. Talvez você se encontre cansado, cheio de problemas, cheio de decepção, talvez, com seu casamento quase acabado, o relacionamento com seu filho já não existe muito. Mas eu digo para você que tudo tem uma solução. Tudo Deus pode consertar. Deus é o Deus do impossível, Ele é o médico dos médicos. Talvez hoje você esteja com um familiar seu no hospital, entre a vida e a morte, entubado, eu não sei como é que está a sua situação. Mas eu quero dizer para você que você precisa sim usar a sua fé. Você tem que depositar a sua fé não no homem, não naquela pessoa que você acha que vai fazer alguma coisa, ou em você mesmo, não. Deposite sua fé em Deus. Assim como fez Abraão, depositou sua fé em Deus quando foi levar seu filho. Assim como fez Abraão também, quando Deus falou para ele ir para uma terra que ele nem conhecia, ainda assim ele foi. Que Deus prometeu que lá Deus ia abençoar a vida dele. E mesmo assim, ele podia, mas eu nem conheço, como é que eu vou fazer isso? Ou quando ele ofereceu, vai lá e me entrega seu filho, seu único filho, em sacrifício. Podia murmurar, podia dizer não, mas ele foi lá e fez isso. Não pense que Deus vai fazer isso com você, vai pedir a mesma coisa para você, porque Deus conhece o fardo que cada um pode carregar, Deus conhece o que cada um pode aguentar. Então ele não vai dar um fardo mais pesado que você não aguente, ele vai dar o que você consegue. Então se essa situação está na sua vida, esse problema, esse gigante, é porque você consegue vencer, porque Deus, Ele é com você, só que Ele quer ver você agir. Ele quer ver você usar a sua fé, Ele quer ver você o adorar, você buscar, você depositar a sua esperança nele, e não no homem, e não em você mesmo. Não é como eu li também ali, imagina do nada pedir para construir uma arca gigante porque ia ter um dilúvio, tendo que fazia tempos que não chovia. E aquele tempo era mais complicado, imagina
uma arca daquele tamanho para carregar todos os animais, e ele foi lá, obedeceu a Deus com a sua fé, crendo que isso realmente ia acontecer, ele fez a arca. E fora os outros exemplos, tem bastante exemplo também, quando o mar vermelho abriu também, imagina botar o cajado e abrir o mar vermelho. Se ele não cresce que Deus fosse fazer, ele não ia colocar. Ele tinha que acordar louco, colocar um cajado e o mar inteiro vai se abrir ao meio, para nós passar no meio. Mas ele creu, ele tinha fé, Moisés tinha fé que isso ia acontecer. Então eu digo para você hoje, nessa tarde de sábado, eu não sei como está a sua vida, não sei que situação você vem enfrentando, ou já começou a enfrentar hoje, já vem enfrentando há dias, ou meses, ou quem sabe anos. Comece a usar a sua fé. Deus, ele tem mudança para você. Ele quer te renovar, é o plano dele. Quando eu vim aqui, o Bruno também vem aqui, a gente vem aqui como vaso, para falar para você que Deus ama, que Deus cuida, que Deus transforma. Só que como a gente sempre fala, a gente apenas vaza, a gente está transmitindo o que Deus tem para você. Agora a escolha sempre vai ser sua, se você quer ou não receber, se você quer ou não ouvir o que Deus tem para você nessa tarde. E nessa tarde, o que Deus colocou no meu coração, colocou no coração do Bruno, use a sua fé. Então se você quer mudança, se você está cansado da vida que você vem vivendo, você quer uma mudança, você quer renovo, quer transformação, então depende somente de você. O que a gente pode fazer é o que nós estamos fazendo agora. Uma palavra, uma oração, louvores, se deixando ser usado por Deus para alcançar você aonde você estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja aí no hospital, não sei onde você está, mas o que eu sei é que o Deus que eu sirvo, que o Bruno serve, é o mesmo, é o Deus do impossível, é o médico dos médicos. Se for plano e propósito dele, ele tem a cura, ele tem a solução. Se for plano e propósito dele, ele tem a saída para você, ele tem um escape. Então a porta fechada, ele abre. Mas isso depende de você. Não adianta eu vir aqui falar, ou vir outra pessoa, uma pessoa bem conhecida, falar aqui um monte de coisa para você, se você não crê, de nada adianta. Então, você tem que crer que Deus pode fazer todas as coisas na sua vida, você tem que crer que Deus pode, porque não tem com você, como a palavra aqui no versículo 6 nos fala, que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então você tem que crer. Não é à toa que você ligou seu rádio, não é à toa que você abriu essa live, é porque você precisa de Deus. Lá no fundo você sabe. Então se você está aí me ouvindo, você está aí nos assistindo, é porque você crê que ele existe. Então comece a mudar seu pensamento, comece a usar a fé que Deus colocou no seu coração e comece a depositar a sua esperança nele, nesse Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Acredite, eu sei disso porque eu já passei por algumas situações que eu tive que depender da fé de Deus, tive que confiar e só esperar nele. Não podia confiar no homem, contar para isso, para esse plano, ninguém resolveu a minha situação, somente Deus. E eu não me arrependo porque ele resolveu no tempo dele. Esse é outro detalhe que as pessoas confundem. Eu usei minha fé, então eu quero minha bênção agora. Eu preciso para ontem. Não é assim. Use a sua fé. Deposite sua esperança em Deus, em quem pode trazer a solução, quem pode trazer a cura, quem pode fazer o impossível. Deposite nele, nesse Deus Todo-Poderoso. Mas não esqueça que as coisas, que as bênçãos, que os milagres, que a cura, é tudo no tempo dele. O tempo de Deus e não no nosso. Então, apenas confie, apenas descanse no Senhor e comece a usar a sua fé. É isso daí, então. Esse tema muito legal aí que o Alex escolheu, que Deus tocou no coração dele e Deus tocou no meu coração também, sobre fé, sobre usar a sua fé. Que tema bacana, que tema legal. Então, convido vocês aí, vocês que estão com sua Bíblia, a abrir ela no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Sabe, hoje eu me lembrei de uma vez que eu estava falando com um amigo meu que ele não é cristão, ele não é evangélico, e eu disse para ele, eu falei alguma coisa sobre fé, eu disse, olha, é só ter fé. Ele me respondeu, se for a fé da igreja eu não tenho não, mas se for a fé em mim mesmo eu tenho. Eu pensei, como assim fé da igreja? Do que o cara tá falando? Como assim fé da igreja? É importante nós entendermos que fé não é um ato cristão, não é um ato religioso, é um ato normal do ser humano. Fé é você acreditar em algo mesmo que você não tenha provas o suficiente daquilo, mesmo que talvez você tenha provas até mesmo do contrário,
quando você está participando de um concurso e você acredita que você vai passar, mesmo que o resultado ainda não tenha saído, mesmo que não tenha provas de que você vai conseguir, mesmo assim, se você está acreditando que você consegue, você está tendo fé. Quando você faz uma prova, mesmo que não saiu o resultado ainda e você acredita que você se saiu bem, você está tendo fé. Quando você tem um sonho para alcançar, mesmo você não tendo provas, mesmo você não tendo segurança de que você vai conseguir alcançar aquele sonho, aquele objetivo, se você acredita, você está tendo fé. Então, entenda que fé não é um ato religioso, fé não é um ato da igreja, fé é um ato do ser humano que nós temos em vários momentos, é uma ação que nós temos em vários momentos. Eu queria convidar vocês, então, a ler o livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 22 em diante, pode ser. Aqui nós vemos um pai que está com o filho enfermo e ele pede ajuda a Jesus. E ele diz: muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Olha que interessante. Ele diz: se o Senhor pode nos ajudar, né? Se o Senhor pode. E Jesus responde: se eu posso, tudo é possível para aquele que tem fé. Em algumas traduções está dizendo: tudo é possível para aquele que crê. Mas eu queria ler com vocês o versículo 24, que diz o seguinte: então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Pesquisando um pouco sobre essa passagem, eu vi que essa tradução não está muito fiel ao que está escrito originalmente em grego, não está passando muito bem a mensagem original, não está deixando clara essa mensagem, como em outras traduções fica mais explícito, que ele diz o seguinte: eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Olha só, não é meio contraditório isso, irmãos? Ele está dizendo: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Incredulidade é não crer. Então ele está dizendo: Jesus, eu creio, mas me ajuda porque eu não creio. Ele crê ou ele não crê, irmãos? Ele tem fé ou ele não tem fé? Pergunto para vocês agora. Ele tem fé ou ele não tem fé? Ele está crendo ou ele não está crendo? Porque ele disse: Jesus, eu creio, mas me ajuda a crer. E sim, irmãos, ele tem fé. Como eu disse, fé não é um ato religioso. Fé não é um ato do cristianismo. Ele tem fé que Jesus pode dar mais fé a ele. A fé dele não está direcionada para o objetivo que ele quer de curar o seu filho. A fé dele está direcionada para pedir ajuda. Então ele tem fé que Jesus pode ajudá-lo. Ele tem fé que Jesus pode ajudá-lo a ter mais fé. Então, muitas vezes nós pensamos que não temos fé. Muitas vezes nós pensamos que a nossa fé não é suficiente. Mas muitas vezes a nossa fé só está direcionada para o lado errado. Se ele tivesse fé desde o início que o filho dele seria curado, com certeza o filho dele já teria sido curado. Mas a fé dele não estava direcionada para isso. A fé dele estava direcionada para pedir ajuda. Por isso ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele está dizendo: eu não creio tanto assim que o meu filho pode ser salvo, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar a crer. É complexo, é confuso, né? Mas olha que interessante. Então eu convido você agora a refletir sobre isso. Quantas vezes nós não usamos a nossa fé no nosso dia a dia? Para coisas simples, para coisas banais, porque, como eu disse, a fé não é algo religioso. Quantas vezes você está vendo um jogo de futebol e o seu time não está indo bem, mas você acredita que ele vai ganhar? Você está tendo fé. Você está tendo fé que seu time vai ganhar. Você não está tendo fé em Deus, você está tendo fé em algo banal, algo simples do dia a dia, mas não deixa de ser fé. Então, muitas vezes nós pensamos que não temos fé, muitas vezes nós pensamos que não temos fé o suficiente, mas nós temos sim essa fé. Nós só precisamos direcioná-la para o caminho certo. Quando você está passando por uma dificuldade e você não tem fé o suficiente, lembre-se dessa mensagem, lembre-se disso. Você tem fé sim. Basta direcioná-la para o lado certo, basta direcioná-las para Jesus, basta direcioná-las para o seu objetivo e acreditar que Jesus vai te ajudar a resolver esse objetivo. E se mesmo assim está difícil para você ter fé, se mesmo assim está difícil para você acreditar, faça que nem esse pai. Jesus, eu não tenho tanta fé assim, mas eu tenho fé que o Senhor pode me dar fé. Eu tenho fé que o Senhor pode me ajudar a ter fé. Eu creio que o Senhor pode me ajudar na minha incredulidade. Eu creio que o Senhor pode me ajudar
a crer. Então essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração para trazer aqui para vocês hoje, sobre essa mensagem, sobre essa parte do livro de Marcos, sobre fé. Então, como é o título do tema, utilize sua fé. Use a sua fé. Você tem fé, basta usar. E usar da maneira certa. Usar no objetivo certo. E se mesmo assim está difícil para você, não se esqueça que Jesus está sempre aí para te ajudar. E eu tenho certeza que você tem fé o suficiente para pedir ajuda para Ele. Basta dizer: Jesus, eu tenho fé que o Senhor pode me dar mais fé. Essa é a mensagem. E agora vamos de louvor Alívio, de Gessé Aguiar. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo. Neste momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos estar fazendo uma oração a Deus junto nessa tarde. Meu Pai, quero te pedir sua bênção, Pai, na vida de cada um que está ouvindo, de cada um que está assistindo essa live, Pai. Que o Senhor possa estar alcançando essa família, essa casa, esse pai de família, essa mãe de família, Pai. Que o Senhor possa estar indo ao alcance dessa pessoa neste momento. Seja onde ela estiver, Pai, seja em casa, no trabalho, seja no hospital, Pai. Quero te pedir que a sua bênção venha estar sobre cada um, Pai. E o tema de hoje é use a sua fé, Pai. Quero te pedir que o Senhor venha estar colocando no coração de cada um que ninguém está só, que a sua presença, que o seu Espírito Santo está conosco. Então basta a gente usar a fé que o Senhor colocar no nosso coração para que essa situação possa passar, que a cura possa vir, para que o impossível possa acontecer, que a porta de trabalho possa abrir, que essa família possa ser restaurada, que esse casamento possa ser restaurado, Pai. Então nos ensina a usar a nossa fé, Pai. Nos ensina a crer que o Senhor pode trazer a solução a qualquer situação. Nos ensina, Pai, que nós precisamos depender de Ti e que nós devemos depositar somente toda a nossa esperança somente em Ti. O Senhor, dono do ouro e da prata, que tem toda a solução. Nosso Pai, aquele que cuida, aquele que se entregou seu único filho por nós. Então nos ensina, Pai, te peço nessa tarde, ensina a cada um dos ouvintes, ensina a mim, ensina ao Bruno, Pai, a depender mais de Ti e a crer que o Senhor pode fazer tudo, Pai.
Nos ensina a usar a nossa fé e vem abençoando essa situação, vem abençoando essa família, vem abrindo a porta de emprego, Pai, abençoando, trazendo a cura, fazendo o impossível acontecer, Pai, para que todos possam crer que Tu existe, Pai, que essa pessoa possa crer que Tu está com ela, que Tu vai estar abençoando a família dela, Pai. Por isso eu oro, Pai, te peço uma bênção especial na vida de cada trabalhador, trabalhadora, Pai, dona de casa, que o Senhor possa estar abençoando essa pessoa nesse dia tão especial, Pai, dia do trabalhador. O Senhor possa abençoar esse trabalho, o Senhor possa renovar por muitos anos esse trabalho de cada um, Pai, e possa estar abençoando essa pessoa que ainda não tem, o Senhor possa estar abrindo a porta de trabalho para ela também, Pai. Também te peço um final de semana abençoado para cada ouvinte, o Senhor possa estar cuidando de cada um, Pai. É o que eu oro e eu já te agradeço, Pai. Amém. Não perca o programa Plenitude Real versão jovem, ao vivo pela Rádio Gazeta e pelo Facebook no grupo de Jovens IAP, todo sábado às 2h05 da tarde. Esperamos você lá!